Então, o meu colega, o Dr. Rafael Latorraca, ele vai se juntar a nós um pouco mais tarde, né? Mas a ideia nossa foi de trazer alguns temas relacionados a emergências de uso e abuso de substâncias, coisas que, situações que são muito recorrentes na vida de qualquer médico, não necessariamente só de um psiquiatra, né? Eu vou querer começar a apresentação falando um pouco de um caso, tá? É um caso simulado, né? Que eu desenvolvi, mas é baseado em uma série de experiências que eu já tive ao longo aí da minha carreira, né? Então, W, né, o paciente W, 58 anos, ele é trazido ao pronto-socorro pelo SAMU, após apresentar uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, enquanto comprava um corote no mercado perto de sua casa. Na entrada, ele disse que estava tentando parar de beber desde o dia anterior, mas não aguentou os tremores e resolveu ir comprar mais cachaça. No exame clínico de entrada, ele estava com uma frequência cardíaca de 110, uma PA de 160 por 95, tinha alguns tremores de membro superior, pálpebras e língua, não tinha alteração do nível de consciência. Ele contou que pela manhã ele estava vendo insetos que corriam por sua casa, mas não tinha nenhum outro achado psicopatológico. Foi prescrito carbamazepina, propranolol, e W foi então encaminhado para o ambulatório de dependência química do município. No dia seguinte, W é trazido de volta ao pronto-socorro por familiares que relatavam que o paciente estava confuso e agitado, e que era a terceira vez que ele ficava assim quando tentava parar de beber. Da última vez, ele ficou uma semana internado no hospital público da região. Ao exame, uma frequência cardíaca de 120, uma PA de 165 por 100, diaforese, 39 de temperatura, tremores grosseiros generalizados. O Wagner, então, se encontrava desorientado em tempo e espaço, mas estava orientado autopsiquicamente, né? Ele sabia quem ele era. Ocasionalmente, apresentava comportamento alucinatório e dizia que as pessoas ao seu redor estavam muito pequenas. O paciente foi então internado em um leito no corredor do pronto-socorro e foi prescrito dipirona por conta da hipertermia e tiamina pelo histórico de uso de álcool. A equipe da neurologia foi então chamada para avaliar a possibilidade de dentalizar o paciente que tinha convulsionado no dia anterior, né? Durante essa madrugada, o W apresentou um episódio grave de agitação psicomotora, ele foi contido mecanicamente no leito. Foi então, por conta da agitação, prescrito haloperidol IM, só que 2 horas depois, o paciente conseguiu sair da contenção mecânica e, muito agitado e confuso, foi encontrado abraçado em um pilar do prédio, dizendo frases sem sentido. Após ele ser novamente contido, apresentava diaforese, 150 batimentos por minuto de frequência cardíaca, uma PA de 180%, estava desorientado, halo e autopsiquicamente, tinha um comportamento alucinatório franco, parecia que estava tentando pescar, como se estivesse em um rio. O paciente foi encaminhado, então, para o leito de semi-intensiva, onde iniciou-se a monitorização, hidratação e reposição de eletrólitos. Durante a tarde do dia seguinte, W evoluiu com taquiarritmia e parada cardiorrespiratória. Após 10 minutos de reanimação, sem sucesso, foi declarado o óbito dele. Bom, como vocês sabem, na psiquiatria os pacientes são muito estigmatizados, né? Então, só para a gente não correr o risco da gente cair nessa armadilha e dessa falácia, acho que é importante empatizar, e aí trago aí um conterrâneo da maioria de vocês, que fala que de fato, para lidar com a situação atual do nosso país, é difícil não recorrer à cachaça, né? Então, vamos pensar no caso do W.
De uma maneira introdutória, eu gostaria de falar para vocês que no Brasil, de do, em média de 12,3% da população preenche critérios para algum tipo de dependência de álcool, tá? Desde a mais leve, que no DSM-5 engloba o uso nocivo de álcool, né, até a dependência propriamente dita. Nos Estados Unidos, a gente tem 500 mil casos de síndrome de abstinência de álcool moderada grave por ano, né, que necessitam de internação e tratamento medicamentoso. E diante de um quadro desse, o médico ele tem que sempre ter três objetivos, né, identificar, né, e tratar, fazer o diagnóstico, né, da síndrome de abstinência alcoólica e tratar adequadamente. Evitar que essa síndrome de abstinência evolua para o delirium tremens e morte. E depois da recuperação da síndrome de abstinência alcoólica, tem que saber referenciar adequadamente o paciente para o tratamento definitivo da dependência de álcool, né? Então, esses objetivos têm que estar sempre na mente do médico que vai cuidar de um caso assim. A fisiopatologia da síndrome de abstinência, ela é relativamente simples de entender. O etanol, ele é um depressor do sistema nervoso central, muito embora na fase inicial da intoxicação ele possa gerar um pouquinho de euforia, né? Que é quando as pessoas ficam alegres, né? Mas o que ele faz é potencializar as vias GABAérgicas, que são as vias inibitórias do sistema nervoso central, e ele inibe as vias glutamatérgicas, que são as vias excitatórias do sistema nervoso central. Com o uso crônico de álcool, há uma neuroadaptação. Qual que é o objetivo dessa neuroadaptação? É restaurar a homeostase perdida pelo uso do álcool constante, entre inibição e excitação do sistema nervoso central. Então, os receptores GABA vão se desensibilizando, porque eles estão o tempo todo sendo estimulados pelo álcool e eles vão se dessensibilizando. Ao mesmo tempo que os receptores NMDA, que são os receptores do glutamato, eles vão se hipersensibilizando, já que eles estão sendo inibidos o tempo todo. Bom, essa neuroadaptação que eu acabei de falar, ela não existe um consenso na literatura do quanto tempo ela leva para acontecer, tá? Mas a gente sabe que quando o paciente começa a tomar um antidepressivo, as alterações de receptor que vão, alguns, né, acreditam que é isso que gera o efeito antidepressivo, esses up regulations e down regulations dos receptores, principalmente de serotonina, eles costumam levar uns 15 dias para acontecer. Mas se especula que no caso do álcool, se a pessoa tomar em grande quantidade por uma semana, ela já é capaz de ter sintomas leves de abstinência quando ela para. E com um mês de exposição, já é possível desenvolver uma síndrome de abstinência alcoólica grave, tá? Então, essa neuroadaptação é relativamente rápida. Bom, e aí, quando que a síndrome de abstinência acontece? Quando a pessoa tem uma interrupção abrupta ou uma diminuição da ingesta de álcool. Porque aquelas vias inibitórias que estavam sendo hiperestimuladas e ficaram dessensibilizadas, elas não vão estar funcionando, que as vias são as vias GABAérgicas, e as vias glutaminérgicas, que estavam sendo inibidas e, portanto, ficando hipersensíveis, vão estar num hiperfuncionamento delas. Então, você tem um hiperfuncionamento, uma aceleração global da atividade cerebral brutal, né, que vai fazer com que haja uma entrada excessiva de cálcio nos neurônios, gerando disparos recorrentes e até ter uma neurotoxicidade por conta disso e levando à morte neuronal. O diagnóstico, ele é relativamente simples, tá? O diagnóstico, ele é clínico, né? Não precisa de nenhum tipo de exame laboratorial ou de imagem para ser feito. E são dois critérios que o paciente tem que preencher. O critério A é que ele tem que ter
uma história clara de parada ou diminuição da ingesta de álcool a 24, 48 horas, e o paciente tem que ter um histórico prolongado e pesado de álcool, né? O critério B, você precisa de pelo menos 3 dos sintomas de abstinência, que eu listei aqui: taquicardia ou hipertensão, sudorese, tremores de membros superiores, pálpebras ou língua, insônia, náuseas ou vômitos, cefaleia, agitação psicomotora, mal-estar ou fraqueza, alucinações transitórias e convulsões do tipo grande mal. Bom, lembrando lá do caso do W, quando ele chegou da primeira vez, ele tinha tido uma convulsão, né? E na entrada ele estava taquicárdico, hipertenso, e com tremores, né? E era um paciente que já estava falando que estava tentando parar de beber, com histórico prévio de uso pesado de álcool. O quadro clínico, ele tem 3 complicações possíveis, tá? A primeira complicação costuma ser, as 2 primeiras complicações, que no caso a alucinose alcoólica e as convulsões, são complicações precoces. Elas acontecem bem rápido depois que a pessoa para de beber ou diminui a quantidade de álcool que ela estava bebendo. Geralmente, a alucinose acontece um pouquinho antes da convulsão, mas isso não é uma regra, tá? Pode acontecer, a convulsão pode acontecer antes também. Bom, a alucinose alcoólica, ela tem um início entre 12 e 24 horas, e ela se resolve sozinha entre 24 e 48 horas depois da interrupção do uso do álcool. São alucinações geralmente visuais, tá? E ela se diferencia do delirium tremens porque não existe nenhum tipo de alteração do nível de consciência e nem dos sinais vitais. Faltou uma palavra aqui no meu slide, que não é nível de consciência dos sinais vitais, é nível de consciência e dos sinais vitais, tá? Essas alucinações alcoólicas, essas alucinoses, aliás, elas geralmente elas têm componentes de animais, tá? Insetos, pequenos mamíferos, sabe? Como rato, macaco. Ou também é muito comum ter as alucinações liliputianas, que a gente fala, que é quando o paciente ele começa a ver as pessoas em tamanho pequenininho, né? Como no conto lá do Gulliver. A outra complicação, também muito frequente do quadro clínico, são as convulsões. Elas também acontecem precocemente, entre 12 e 48 horas após a interrupção do uso de álcool. Elas são tônico-clônicos generalizadas, e é importante diferenciar elas de causas estruturais, metabólicas ou infecciosas de convulsão. Então, por exemplo, num paciente que não tem um histórico de uso de álcool, só um minutinho, histórico de álcool, ou que está com rigidez nucal, por exemplo, ou algum outro tipo de um desvio à esquerda, enfim, qualquer situação que faça você suspeitar que possa não ser devido ao uso de álcool, é importante investigar, porque às vezes não é mesmo, às vezes é estrutural, como por exemplo num acidente, a pessoa estava bêbada e foi atropelada, enfim. E por último, a última complicação e a mais grave delas é o delirium tremens. É uma complicação tardia, né? Ela começa entre 48 e 96 horas depois que a pessoa para de beber ou diminui a ingesta de álcool. E as alucinações são bastante marcadas, né? O paciente está confuso mentalmente, né? Ele está taquicárdico, hipertenso, com hipertermia, bastante agitado e suando muito. A duração tem uma média de 4 a 5 dias, mas pode, em geral, leva uns 7 dias para se resolver totalmente, tá? O quadro do delirium tremens. Ou seja, quando a gente começa a tratar o delirium tremens, a gente não está esperando ver uma resolução imediata do quadro. A gente precisa contrabalancear aquelas alterações fisiopatológicas que foram descritas anteriormente. E isso leva tempo, que nem eu estava explicando para vocês, né? Essas alterações de receptores,
elas não são imediatas. Então, a gente precisa fazer um controle dos níveis de excitabilidade e de inibição do sistema nervoso central, aguardando que, uma vez que esteja retomada a, a homeostasia do sistema nervoso central, o paciente vai sair do quadro. Isso leva dias para isso acontecer, tá? A mortalidade do delírio tremens é de 5 a 37%, e, claro, depende muito do tratamento empregado, né? Então, vocês podem ver que aí pouco mais de um terço dos pacientes, se deixar eles passarem sozinhos pelo delírio tremens, eles vão morrer, né? É bem grave, né? As principais causas de morte são arritmias, a pancreatite, né? A hepatite e a lesão cerebral pela própria hiperestabilidade neuronal, que eu estava falando, que está associada ao entrada excessiva de cálcio nos neurônios. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do delirium tremens, né? História prévia, né, de delirium tremens, uma idade maior que 30 anos, ter comorbidades clínicas, ter tido síndrome de abstinência de álcool, mesmo com altos níveis séricos de álcool, né? Então, o que isso significa? Significa que as alterações em receptor, GABA e NMDA, são muito sérias, né? Se a pessoa fica já sem um pouquinho de álcool no organismo dela, ela já tem uma reação de precipitabilidade do sistema nervoso. Então, isso é muito grave mesmo. E por ser uma alteração tardia, um fator de risco é fazer mais que 48 horas que a pessoa parou de beber. Bom, a síndrome de abstinência, ela tem uma classificação. Segundo a Associação Médica Brasileira, a classificação é dividida em dois níveis. O nível 1, que englobaria uma síndrome de abstinência leve a moderada, tá? E o nível 2, que seria a síndrome de abstinência alcoólica grave. O nível 1, eles caracterizam através de 4 dimensões, né? A dimensão biológica, psicológica, social e as comorbidades. Os aspectos biológicos do nível 1 acontece assim, uma leve agitação psicomotora, tem alguns tremores finos de extremidades, uma sudorese facial discreta, tem algumas náuseas, mas sem vômito. Nos aspectos psicológicos, o paciente está com bom contato com o profissional de saúde, está orientado no tempo e espaço, não tem prejuízo da crítica, tem uma ansiedade leve, e não tem história de auto ou heteroagressividade. Nos aspectos sociais, são famílias que têm um bom suporte, né, moram com familiares e amigos, e a convivência é boa, quer dizer, ele pode recorrer a elas. É um paciente que tem uma atividade produtiva, mesmo que esteja momentaneamente afastado, e, como eu disse, a rede social está mantida, né? E, em termos comórbidos, esses pacientes, eles não têm complicações ou comorbidades clínicas ou psiquiátricas graves. Bom, para definir o que seria uma leve de uma moderada, você pode usar algumas escalas. Eu não trouxe aqui, mas tem algumas escalas que medem os sintomas, a intensidade deles e dá um output ali, um score que você pode definir se é leve ou moderada. Mas para MB isso não faz muita diferença, tá? O nível 2 é a síndrome de abstinência alcoólica grave, para vocês terem uma ideia, então é um outro quadro, né? Então, nos aspectos biológicos, a paciente está com uma agitação psicomotora intensa, tem tremores generalizados, tem uma sudorese profusa, né, uma diaforese, tem náuseas com vômitos, uma sensibilidade visual intensa, convulsões ou relato de convulsões anteriores. Nos aspectos psicológicos, ele está com contato prejudicado, é difícil manter o contato com esse tipo de paciente, como vocês viram no caso do W, que inicialmente ele se apresenta depois de uma convulsão com alguns sintomas mais leves, depois ele evolui com sintomas mais graves, e aí o contato fica super prejudicado, né? Embora ele tinha tido uma convulsão, logo ele já tinha uma síndrome de abstinência alcoólica grave desde o começo, o W, tá? Desorientação
Isso que eu já falei, né? Contato prejudicado, está desorientado no tempo e espaço, tem um comprometimento do juízo crítico, uma ansiedade intensa, presença de delírios ou alucinações, história de auto e heteroagressividade. Nos aspectos sociais, tem um relacionamento ruim com familiares e amigos, de uma maneira que ele não consegue contar muito com uma rede, e aí fica difícil você fazer esse manejo fora do ambiente hospitalar, né? Não consegue desenvolver atividade produtiva, né, devido ao uso crônico pesado de álcool, e tem uma ausência total de suporte social. Em termos de comorbidades, são pacientes que têm comorbidades clínicas ou psiquiátricas ou têm alguma complicação aí, complicação clínica. Como avaliar esse tipo de paciente? Né? É importante fazer uma anamnese completa, especialmente no quesito de antecedentes de uso de substâncias e tal, que caracterizar bem o uso de álcool. Fazer o exame físico, como a gente viu, é muito importante, a questão tanto de avaliar sinais vitais, como outros sintomas de hiperativação do sistema nervoso central, que nem hiperreflexia, etc. E também para detectar possíveis comorbidades que estejam acontecendo. Fazer o exame psíquico, né? Como a gente viu, é muito importante saber se o paciente está vigil, se está orientado, né? Se está tendo alterações da senso-percepção, como é que está o curso, a forma e o conteúdo do pensamento, como é que está a questão da crítica de doença, né? O pragmatismo dele, enfim, uma série de coisas. Os exames complementares, eles só são necessários para avaliação de possíveis comorbidades, tá? E para identificação de complicações. Então, no geral, quando chega o paciente, a gente pede um hemograma, as transaminases, um coagulograma e eletrólitos, porque são complicações muito comuns que esses pacientes têm, que podem ser detectadas por esses exames. Exames de imagem ficam totalmente dependentes da história clínica, né? Então, sei lá, é um paciente que teve uma convulsão, como o W, e caiu de cabeça no chão. Às vezes é importante, se é um paciente mais idoso, fazer um tomo, né? Ver se apareceu algum hematoma. Ou um paciente que estava alcoolizado, foi atropelado, e aí é interessante fazer uma radiografia, né? Para ver se teve alguma fratura, enfim. O diagnóstico da síndrome de abstinência alcoólica é sempre clínico, tá, gente? Tratamento, então, dessa síndrome. Eu vou começar com algumas exposições gerais. O ideal é que ele seja sempre multiprofissional, tá bom? Que ele seja feito num ambiente calmo e protegido. No caso do W, se vocês recordam, ele tinha sido internado no corredor do hospital, do pronto-socorro, né? Que, em geral, está bem longe de ser um ambiente calmo e protegido. O suporte nutricional tem que ser garantido para esses pacientes, porque, em geral, eles consomem muitas calorias vazias, né? E chegam muito mal nutridos no serviço de saúde. Um ambiente que você tem que garantir reavaliações frequentes. Vou explicar melhor isso depois para vocês. E, frequentemente, o tratamento tem que ocorrer em regime de internação hospitalar. Dos sintomas moderados a graves, você sempre vai precisar de farmacoterapia, tá bom? É só a síndrome de abstinência alcoólica leve, aquela que tem pouquíssimos sintomas físicos e psíquicos, que você pode não dar medicação. Então, o que a AMB propõe? Para aqueles que estão no nível 1, você vai fazer uma psicoeducação do paciente, para ele entender o que está acontecendo com ele. Muitos chegam, como o W, por exemplo, que tiveram uma convulsão, e já que tem histórico de convulsões alcoólicas, né, por síndrome de abstinência alcoólica, eles chegam tomando anticonvulsivantes.
muitas vezes fenobarbital, muitas vezes fenitoína e tal, porque eles são diagnosticados como epiléticos, né? Eles não entendem que a convulsão que eles estão tendo é pela abstinência do álcool. E é claro, muitos desses pacientes não têm nem o conceito do que é abstinência ou propriamente dependência, né? Então, a parte de psicoeducação, ela é super importante mesmo. É importante, quando o paciente tem sintomas leves, você fazer o referenciamento adequado do paciente. Então, por exemplo, no caso do W, ele foi encaminhado para um ambulatório da cidade, lá, de dependência química. Esses ambulatórios, geralmente, né, tem fila para ser atendido. Eu sei que é difícil fazer esse tipo de referenciamento no contexto do pronto-socorro, mas é muito importante que, por exemplo, seja ligar para o CAPS-AD, o paciente já sair do pronto-socorro e direto para o CAPS-AD, né, com a equipe já conhecendo o caso, já esperando ele lá, para fazer esse acompanhamento da dependência de álcool e da síndrome de abstinência, para que ele possa procurar o CAPS-AD caso os sintomas comecem a se agravar, caso se agravem, né? E para procurar o pronto-socorro também nesse contexto. Se tiver sintomas moderados, é interessante prescrever algumas medicações para o paciente passar por esse período de abstinência. Bom, no nível 2, que é a síndrome de abstinência alcoólica grave, aí a gente já está falando de uma emergência, tá? Clínica psiquiátrica. Logo, ela vai ter que acontecer dentro do ambiente hospitalar. A forma de abordar ela a gente tem que usar preferencialmente a terapia guiada por sintomas, que eu vou explicar para vocês como é que ela é feita. E é importante aglutinar o suporte social e familiar que esse paciente tem. Então, é um paciente que vai precisar ter a família bastante orientada do que está acontecendo, dos riscos que ele está passando, do tratamento que vai ser feito, né? Porque é um quadro que chama muito atenção, né? Por quem vê de fora e tal. E isso pode também motivar os familiares a estarem mais atentos e mais dispostos a acompanhar esse paciente no tratamento da dependência dele. Bom, a farmacoterapia, né? A gente tem dois objetivos principais diante dela. A primeira é recuperar a homeostase metabólica. Então, glicose, tiamina e fluidos. Os pacientes, eles chegam desidratados, eles, em geral, chegam hipoglicêmicos e chegam desnutridos mesmo, né? Mas aí eu sempre coloco esse aviso aqui que eu acho que é fundamental, que é antes de administrar glicose para o paciente, não esquecer de administrar tiamina. Caso contrário, você induz um Wernicke-Korsakoff no paciente, que, enfim, é irreversível. Super grave e irreversível, né? E o segundo objetivo da farmacoterapia é reduzir a irritabilidade do sistema nervoso central através do uso de benzodiazepínicos. Então, uma coisa é você recuperar a homeostase metabólica, e outra coisa é você reduzir aquela hiperestabilidade do sistema nervoso central que eu falei com vocês. A gente faz isso através do uso de benzodiazepínicos, tá? Bom, os benzodiazepínicos é sempre usar a via oral, tá bom? Na UTI, o pessoal costuma usar muito via endovenosa, o diazepam endovenoso, né? Porque ele intramuscular é muito errático. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente se você estiver fora do ambiente de terapia intensiva, porque o paciente pode rebaixar fazendo endovenoso, tá? Ou até mesmo intramuscular. Então, a via oral é muito mais segura. E você vai usar uma determinada quantidade ao longo do dia de benzodiazepínicos, e no dia seguinte você vai ter que já estar programado para usar pelo menos metade da dose que você usou no dia anterior. Em geral, o uso de benzodiazepínicos vão ser necessários por 2 a 5 dias. Lembre que tem que dar tempo para ter aquela neuroadaptação.
né, dos receptores irem voltando ao normal. Então, isso leva tempo, por isso que não adianta dar benzodiazepínico e acabou, tem que continuar dando. Entre os benzodiazepínicos, não existe evidência de superioridade, tá, entre eles. O diazepam, ele é muito usado, porque ele diminui o risco de convulsão, pela meia-vida dele ser muito longa, lembrando que a convulsão é uma complicação precoce, né? Então, ele tem a meia-vida longa, o risco da pessoa ter convulsão é muito baixo. Mas ele pode sedar demais o paciente, embora isso é um pouco discutível, tá? Ou seja, ele é ótimo, o diazepam, para esse tipo de quadro. O lorazepam também é bom, mas aí a gente só vai usar ele em pacientes hepatopatas e idosos. Hepatopatas porque eles não passam por fase 2, né, do metabolismo hepático, e em idosos, que tem um metabolismo mais lento, tá? O lorazepam ele tem uma vida bem mais curta. Evitar benzodiazepínicos de ação rápida no contexto ambulatorial pelo risco de abuso, né? Então, se você está tratando num contexto ambulatorial, um paciente com uma de abstinência leve e moderada ali, você não vai dar midazolam para ele, que ele vai ficar muito provavelmente viciado, dependente daquela medicação. Bom, terapia guiada por sintomas. Como que a gente deve fazer? Se a gente for usar o diazepam, a gente dá 10 miligramas, né, de diazepam para o paciente via oral e reavalia esse paciente a cada 60 minutos. Se ele tiver qualquer sintoma ou qualquer sinal alterado, você repete a dose. Você vai ficar repetindo a dose a cada 60 minutos até que todos os sinais e sintomas de síndrome de abstinência alcoólica tenham remitido, ou o paciente esteja sedado, né? Você não vai dar mais diazepam se ele já está sedado, ou você ter atingido a dose máxima do diazepam, que é 160 miligramas em 24 horas. Se você for usar o lorazepam, a ideia é a mesma coisa. A ideia é a mesma, tá? Então, você vai começar com 2 miligramas, que seria uma dose equivalente aí ao diazepam de 10, e você reavalia a cada 60 minutos. Você repete a dose a cada 60 minutos até que uma dessas três coisas aconteça. Ou você tem a remissão completa do quadro, ou o paciente fique sedado, ou você atinge a dose máxima de 24 miligramas em 24 horas. E aí, no dia seguinte, de novo, esse lembrete, né? Se você usou, por exemplo, 120 miligramas de diazepam no dia anterior para controlar o quadro de abstinência do paciente, no dia seguinte, você já sabe que você vai ter que usar pelo menos 60 miligramas, né? Porque senão você vai ter uma recorrência da síndrome de abstinência dele. Outros agentes sedativos e anticonvulsivantes, né? Fenobarbital não é recomendado. Ele tem alguma eficácia, tá? Mas é bem menos eficaz do que os benzodiazepínicos. E a margem de segurança dele é super pequena, a janela de segurança dele, né? Então, assim, super perigoso usar e não funciona tão bem. A fenitoína é totalmente ineficaz. A carbamazepina não possui evidências, tá, de eficácia. Mas também não é provado que ela é ineficaz, mas não é uma boa medicação para ser usada. O valproato eles até usam na Europa, mas não tem evidências científicas muito sólidas, tá? Principalmente quando comparado com benzodiazepínico, que é a primeira linha. Beta-bloqueador, tá bom? Eles não devem ser utilizados. Primeiro porque eles não têm ação anticonvulsivante, e segundo porque eles podem induzir delírio medicamentoso, né? E aí confunde todo o quadro. Além disso, como o beta-bloqueador não vai estar agindo na fisiopatologia da doença, se você tratar os sintomas só sem atacar a causa, você vai fazer mascarar os sintomas de abstinência e você perde totalmente o referencial, se esse paciente está melhorando ou não com benzodiazepínico. Os antipsicóticos, né, não devem ser utilizados também, tá?
tá? Porque eles diminuem o limiar convulsígeno, especialmente a clorpromazina, né? Da mesma forma, eles podem mascarar os sintomas psíquicos, assim, de abstinência alcoólica. Aí o paciente que estava agitado, ele fica calminho, mas aí, na verdade, ele está ainda uma baita de uma síndrome de abstinência grave, mas você não vai perceber. Eles só estão liberados se for para tratar as comorbidades psiquiátricas que os pacientes têm e depois de você ter resolvido a síndrome de abstinência com benzodiazepínico. Magnésio, né, assim como no caso que o pessoal usa em pré-eclâmpsia e tal, para prevenir eclâmpsia, no caso da abstinência alcoólica, não tem nenhum tipo de evidência de benefício, tá? Não deve ser utilizado. Pode intoxicar também, e você só vai fazer a reposição se o paciente tiver um exame mostrando hipomagnesemia. Tiamina, de novo, sempre usar antes de administrar glicose. Bom, a dose, ela tem várias referências de dose. No Hospital São Paulo, a gente usava uma dose de 100 miligramas 3 vezes ao dia por via intramuscular. Aí, o que não fazer diante de um paciente com síndrome de abstinência alcoólica, tá? Hidratar indiscriminadamente, administrar glicose sem ter usado tiamina, como eu falei para vocês, administrar clorpromazina, porque ela vai diminuir o limiar convulsígeno, idantalizar o paciente, porque fenitoína não tem nenhum tipo de benefício. Aliás, foi comprovado que ela não tem eficácia mesmo. E administrar diazepam por via endovenosa, especialmente se você não tiver com recurso para reverter uma parada cardiorrespiratória. Tá bom? A questão de hidratar indiscriminadamente é que você vai dar um volume muito grande para o paciente. Às vezes ele já está tendo algum tipo de insuficiência renal ou de insuficiência cardíaca por conta da abstinência alcoólica, e você provavelmente vai induzir um edema agudo de pulmão nele. E quando que a gente deve internar o paciente, então, para ficar mais fácil da gente pensar, né? Então, pacientes com sintomas moderados a graves, tá? Quando é grave, é mandatório. Pacientes que não consigam fazer uso de medicação VO, né? Porque você até pode prescrever, se ele tiver com sintomas bem leves de abstinência, você pode prescrever um benzo para ele tomar de horário por 1, 2 dias, né? Mas aí é via oral, né? Você não vai poder prescrever caso seja intramuscular ou endovenoso. Tem que internar ele. Paciente que não tem rede de suporte social, ou seja, alguém que vai ficar ali garantindo que ele tome, né, o benzodiazepínico em casa, ou no CAPS, caso seja o suporte social seja no CAPS. Um paciente com doença psiquiátrica ou clínica descompensada, né, porque psiquiátrica ele não vai estar em condições plenas de entender o tratamento e de fazer o tratamento. E clínica também, porque ele pode descompensar a qualquer momento, né. Se ele já teve delirium tremens, ou, claro, se ele estiver tendo delirium tremens, né, tem que internar imediatamente, de preferência em leito de UTI. Se ele já teve convulsão prévia, porque ele já entra como síndrome de abstinência grave, lembra? Se ele já teve convulsão alguma vez, já é uma nível 2, ou acabou de ter. Isso é paciente gestante. Eu tentei ser bastante conciso, não sei se fui conciso demais, mas eu estou aqui à disposição para falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. A palestra do senhor foi muito boa. O ciúmes patológico pode ser considerado uma alucinose alcoólica? Ou é uma manifestação tardia?
Desculpa, eu cortou a pergunta. Pode repetir? Os ciúmes patológicos podem ser considerados uma alucinose alcoólica? Não, Ou é uma manifestação não. tardia? O delírio de ciúme, ele é muito comum em alcoolistas que vão demenciando. É uma complicação que geralmente vem com a comorbidade da demência alcoólica. Pode acontecer na síndrome de abstinência ter um delírio de ciúme, mas a primeira coisa que o delírio de ciúme, que é inclusive muito típico, né, desse quadro de alcoolistas que estão demenciando, é pensar em demência como diagnóstico diferencial. Perfeito. Obrigado, doutor Edson. Doutor Rafael, seja bem-vindo para a nossa atividade. Obrigado por ter aceito também o convite. Vou apresentar o senhor para o senhor poder falar. Dr. Rafael Latoraca, ele é médico psiquiatra pela Escola Paulista de Medicina, pós-graduação em Independência Química pela UniAD, professor da Brasília Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics, é diretor técnico de Clínica Integrada, da Clínica Íntegra, psiquiatra assistente do PROV, da Unifesp e membro do Conselho. Obrigado, doutor Rafael. Se eu quiser compartilhar a tela. A nossa reunião está sendo gravada, se não te incomodar. Não, de maneira nenhuma. Uma honra e participar, é um prazer enorme, e principalmente junto do meu amigo Edson. Ele fez residência junto, ele é demais, eu admiro muito ele, muito competente. Tão competente que eu preciso de ajuda, Edson. Como é que eu faço para compartilhar até? Não, mas eu preciso dizer também que eu também admiro muito o Rafael, que vocês chamaram um cara aí de alto nível para dar aula para vocês. Então, Rafa, aqui embaixo, quando você mexer o mouse, abre uma barra branca embaixo que tem apresentar agora no canto inferior direito. Aí você coloca uma janela e seleciona a janela do PowerPoint. Eu coloco aí your entire screen ou a Windows? A Windows, acho que a Windows é melhor. E aí vai aparecer uma lista das janelas e você escolhe do PowerPoint. Tá, deixa eu deixar só o PowerPoint, então. Sim. Cara, não está aparecendo o PowerPoint, está aparecendo só essa tela mesmo. Deixa eu ver. O que você pode fazer E agora? Agora sim. Agora apareceu a tela do Chrome, né? Você pode abrir o PowerPoint. Ó, tá aparecendo o PowerPoint agora? Não. Não? Não. Eu acho que a forma mais rápida, talvez, seja você interromper essa apresentação e colocar para apresentar a tela inteira. Tá, vamos ver. E agora, tá aparecendo? Agora sim. Agora sim? Sim. Beleza, galera. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, bater um papo aí sobre o que pode ser interessante dentro das urgências e emergências psiquiátricas. O que a Estela me passou para mim e para o Edson é a gente falar sobre as questões das substâncias, né? Então, eu vou falar sobre as intoxicações agudas. Então, são casos de uso abusivo, um uso excessivo, que causam riscos ao paciente, a terceiros,
nas diversas possibilidades que essas substâncias podem afetar, tanto da parte biológica quanto da parte psiquiátrica, né? Então, interessante é o seguinte, ó, não sei se tem alguém formado aí, mas mesmo se tiver, todo mundo que precisa de pagar as próprias contas, que faz medicina, vai ter que submeter alguns plantões, que esses casos podem aparecer, né? Então, o que vocês precisam saber que pode ser útil para vocês, né? Como que esses casos de intoxicação aguda por substância, por drogas, pode aparecer na mão de vocês e o que vocês devem fazer, né? Essa que é a ideia geral. Então, eu vou começar falando de um caso muito interessante que eu preparei para vocês, né? Então, vamos entrar nessa narrativa aqui. Imagina que você está no seu primeiro plantão, você acabou de ganhar o seu CRM, e aí os seus colegas passaram que tem uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que tem fama de ser mais tranquila, e você assumiu esse plantão lá. Aí você acabou de assumir os casos, né, o outro médico passou todos os casos mais graves. Quando você estava indo lá para a sala para avaliar e evoluir os pacientes mais graves, você já ouve a sirene do SAMU, já bate aquela taquicardia e logo dispara a campainha da parada cardíaca. Lá no Hospital São Paulo, onde eu fiz a graduação e a residência, tinha um código só de parada cardiorrespiratória, um código para trauma, e a gente já sabia o que estava acontecendo. Tem lugares que não tem, mas isso já, seu coração já dispara ainda mais se você começa a suar frio. E rapidamente você lembra que você fez o ACLS, o curso de suporte avançado de vida, tá, sabe todos os protocolos mais recentes sobre como você deve fazer, quando usar o desfibrilador, como é que é a questão da intercalar o ambu, a ventilação com a massagem, e aí você já lembra e já fica mais tranquilo. E mais, você chega na sala de emergência e você se depara logo de cara que tem um jovem, um menino, chega de 13 anos de idade, inconsciente na maca, a enfermeira está lá, subiu no banco, está massageando ele, aparentemente adequadamente, mas desesperada, colocando toda a força dela no tórax do paciente. E na porta da sala de emergência você vê a provável mãe do menino, está gritando em desespero, e o socorrista do SAMU está tentando minimamente amparar ela e não deixando que ela se debruce sobre a maca do garoto. Aí é rápido e chega lá, e de cara, quando você olha o menino, você já nota que tem um pó branco no nariz dele, e ele está pálido, bem inconsciente, provavelmente já está em parada há muitos minutos. E de relance, instintivamente, você já olha para a senhora, provável mãe dele, com a cara de desespero dela, e você já tem que pensar o que você precisa fazer em seguida. E você aplica corretamente tudo que você aprendeu, né? Você faz todo o protocolo, fica mais de 1 hora, 70 minutos, tenta o desfibrilador, 2 acessos venosos calibrosos, tenta todos as medidas que podem estar associadas com essa parada, intuba o paciente, mas infelizmente você é obrigado a verificar a hora do óbito e se preparar emocionalmente para dar notícia para a mãe e para o resto da família. Então, esse caso, ele aconteceu comigo. Não foi exatamente o meu primeiro plantão, claro que eu dei uma romantizada aqui, mas foi em 2012, fazia algumas semanas, ou no máximo 2 meses que eu tinha recebido o CRM. Graças a Deus, lá na escola, eles deram esse curso do ACLS para todo mundo, da parte da cardiologia, antes da gente se formar. E olhando para trás, eu pude ver que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu segui todos os protocolos, e infelizmente não foi suficiente, né? Ele já chegou, esse menino, numa parada há muito tempo, de fato foi uma intoxicação por cocaína, né? Mas eu poderia muito bem ter vivenciado a mesma coisa, e podem acontecer com vocês, e se a gente não seguir todos os protocolos, não fazer tudo que deve ser feito, né, sempre vai parar a dúvida que vai ficar latejando na nossa consciência,
e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse feito o ACLS, a gente assumiu um plantão que pode chegar a casos assim, né? Será que eu teria salvo o paciente e tudo mais? Então, o nosso objetivo é a gente sempre se aprimorar o máximo possível e estar no estado da arte da coisa para não deixar de fazer nada que os nossos pacientes precisam. Então, manejos que todo médico deve saber, né, da síndrome de intoxicação aguda, por qualquer substância, pode ser droga de abuso ou até outras substâncias químicas voluntárias ou involuntárias que o paciente tenha tido contato, desde que tenha um rebaixamento do nível de consciência ou convulsão, é necessário tomar essas medidas clínicas, tá? Então, a prioridade é via aérea. No mínimo, a gente tem que deixar uma máscara de O2 com 12 litros por minuto, mas a gente tem que ficar muito, muito esperto pelo risco de vômito e broncoaspiração, principalmente em casos de intoxicação por opioides ou opiáceos, que são muito mais comuns nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui no Brasil ainda chega, né? E fazer um esvaziamento gástrico por sonda, se necessário, fazer aspiração e intubar, se necessário, para garantir essa via aérea prévia. Uma gasometria para ver a questão do pH, se a ventilação está sendo adequada com perfusão. Um acesso venoso adequado, calibroso, tanto para já colher os exames importantes, quanto para fazer uma reposição volêmica, se necessário, se hipotensão ou desidratação, e a gente tem que ver o nível pelo menos HB-HT, o hemograma, ou só o HB-HT, os eletrólitos, a função renal, função hepática, que é diferente de enzimas hepáticas, que é a ST-ALT, mas a albumina, o coagulograma do paciente, a glicemia, para descartar causas de hipoglicemia ou estados hiperosmolares de um diabetes não diagnosticado previamente. A gente tem que fazer a monitorização cardíaca e o eletro em 12 derivações. Se tiver queixa de dor torácica ou fator de risco, fazer a curva seca das enzimas cardíacas, porque pode o infarto não aparecer no eletro. E a ideia é a gente assumir as funções vitais do paciente. Então, uma terapia de suporte, a gente tem que fazer a questão da ventilação, da volemia, pressão arterial, a glicemia dos eletrólitos, mandar para diálise se necessário. Então, assumir o controle e suporte dos sinais do paciente. Se tiver convulsão, essa é uma sacada importante. O protocolo todo da convulsão é o diazepam EV, de 0,1 a 0,2 mg por quilo, desde que não tenha suspeita de intoxicação alcoólica, porque aí a gente vai, muito pior, a gente tem que usar o flumazenil, que se for intoxicação por benzo, que é o antídoto da intoxicação por benzodiazepínico, mas se for intoxicação alcoólica, os benzodiazepínicos, eles vão piorar o rebaixamento, não pode fazer hipótese alguma. Mas em todos os outros casos de convulsão por outras intoxicações agudas, a gente tem que fazer e até 2 vezes. E se não melhorar, o que é raro, geralmente as crises convulsivas por intoxicação aguda, por maioria das substâncias, elas remitem com o diazepam EV. Mas depois de 2 tentativas não remitir, aí a gente faz o fenobarbital, 20 mg por quilo, que costuma remitir a crise convulsiva melhor do que os protocolos generalistas de convulsão em emergências, que é você idantalizar com a fenitoína. A fenitoína funciona menos. Isso é uma questão importante. Então, como nesse caso que eu peguei lá no meu primeiro ano pós-formado, e vocês podem pegar, a overdose de cocaína, ela causa uma excitação do sistema nervoso central inicial. Então, ela é um anestésico local, mas ela tem um efeito simpatomimético de ativar as vias do sistema nervoso periférico adrenais, autonômicos, simpáticas. Então, ela causa uma taquicardia, um aumento da pressão arterial, que pode levar a convulsões, uma hipertensão grave, se o paciente tiver algum aneurisma ou tendência a sangrar, ele vai sangrar,
em qualquer parte do corpo que tivesse a fragilidade dos vasos sanguíneos. Pela maior demanda metabólica no coração, a isquemia miocárdica, se tiver alguma predisposição, ele vai infartar. E a grande questão é ter uma arritmia. Então, esse paciente, esse menino, né, ele estava em assistolia, provavelmente ele tinha já alguma predisposição a uma arritmia, e aquela dose de cocaína ela foi fatal naquele caso, né? Aquele menino, ele chegou já com uma pupila fixa, não responsiva à luz, então ele já estava em parada há mais de meia hora, mesmo assim a gente insistiu, mas não teve jeito, né? E essa overdose de cocaína, assim como nesse menino, ela causa uma depressão do nervoso central, uma intoxicação mais grave. Se tiver uma fragilidade da aorta, pode acontecer uma dissecção, e a parada cardiorrespiratória, como foi o caso dele, né? E a terapia de suporte, a gente tem que tratar quaisquer sintomas resultantes dessa intoxicação, para tentar evitar que isso se agrave. Nesses pacientes mais velhos, ou com algum fator de risco cardiovascular, ou com a dor torácica, a gente tem que fazer o eletro nas 12 derivações e seriais enzimas, pelo risco de infarto. As convulsões, a gente vai, lembrem, 2 tentativas de diazepam EV, e depois, se não melhorar, o que é raro, a gente vai para o fenobarbital, que tem que ser feito em 2 horas a infusão, não pode ser imediato. E antes de dentalizar, o que muitos plantonistas mais antigos vão tentar fazer antes de tentar o fenobarbital. E lembrar da tomografia de crânio para a gente descartar um sangramento intracraniano, que é muito comum em alcoolistas que têm uma queda da própria altura. Teve até um caso interessante quando eu estava no 4º ano da faculdade. Eu estava indo para atlética para treinar aí na academia, né? E aí me deu um estalo, passar numa padaria que tinha na esquina lá da Vila Clementino, lá da Escola Paulista, e para já encomendar o jantar, porque quando eu voltasse da academia já estava pronto, eu só levava para casa. E aí eu vi um cara caído e desacordado no canto da padaria. E eu fui lá ver, ele estava inconsciente, estava com Glasgow, se eu não me engano, de 9 aproximadamente, né? E estava com um leve corte na testa, na fronte, sangrando um pouco, e com a... Eu não tive dúvida, assim, chamei o dono da padaria, que era um conhecido meu, a gente ficou deliberando entre chamar o SAMU ou levar. O correto acadêmico seria chamar o SAMU de fato, mas não tinha, ele estava mexendo os 4 membros, embora estivesse confuso. A gente decidiu ajudar ele, colocar no carro e levar no pronto-socorro, que era 2 quarteirões de distância. Chegando lá, eu já levei ele, tinha acabado de passar no estágio da cirurgia, e já levei ele direto para a sala do trauma, passei o caso, e aí eu fui para a Atlética lá e fui na academia. Depois era um mês mais ou menos, o residente da neurocirurgia me chamou, querendo saber as informações desse caso, porque eles tinham feito a tomografia desse paciente, ele estava com hematoma extradural, eles operaram, o cara foi andando para casa, e aí ele ia apresentar uma reunião clínica lá. Eu nunca vou esquecer desse caso, foi bem interessante. E a gente tem que investigar e reverter se houver uma hipotensão ou depressão respiratória, que acontece quando existe um choque cardiogênico por uma arritmia ou um infarto decorrente de uma overdose grave de cocaína. Então, no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, está descrito a síndrome de intoxicação aguda, né, por estimulantes em geral. Só deixa eu desligar o meu WhatsApp, senão não vai parar, que está cheio de paciente me demandando aqui.
Então, a intoxicação aguda é por overdose de estimulantes em geral. Isso inclui cocaína, crack, anfetamina, venvancetalina, qualquer tipo de estimulante, né? E o critério é ter usado recentemente, ter usado dentro da farmacocinética da determinada substância. Então, a cocaína, cerca de 4 horas aproximadamente, um Venvance já se aproxima de 12 horas, depende de cada droga, né? Então, ter consumido a substância, obviamente, e ter alguma dessas alterações comportamentais ou psicológicas que são significativas e geram algum tipo de transtorno, de consequência negativa, né? Então, uma euforia desproporcional à situação, uma alteração na sociabilidade, geralmente relacionada a pessoa ficar hipervigilante, então ela fica excessivamente ligada no que está acontecendo no ambiente, associada a uma hipersensibilidade interpessoal. Então, por exemplo, você está numa balada, por exemplo, alguém pisa no seu pé, você tende a relevar. Às vezes tem muita gente, se não está nesse âmbito de pandemia e tudo mais, é natural que a gente se esbarre, né? Mas a tendência aqui é a pessoa ela ficar autorreferente, muito parecido com o excesso de dopamina num surto psicótico, por exemplo. Então, a pessoa já fica querendo ir para a briga por motivo desproporcional, maior ansiedade, agitação mental e física, agressividade, e essa tendência à persectoriedade com um julgamento prejudicado. E, às vezes, até um comportamento estereotipado. Então, um modelo animal de roedores para excesso de dopamina, o que é observado, por exemplo, num modelo que vai tentar simular uma crise de esquizofrenia ou uma intoxicação por estimulantes, o ratinho, o camundongo, o rato, ele fica com aquele movimento de ficar esfregando as mãos, de ficar se lambendo, se limpando, e em seres humanos, às vezes, isso é ficar arrumando óculos, ficar fazendo algum movimento com algum objetivo, que tem alguma função, ficar arrumando a roupa, repetidamente, de maneira exagerada. Junto com 2 ou mais desses seguintes sintomas, né? A taquicardia, a midríase, que é o dilatamento pupilar por aumento de catecolaminas no sistema, no sangue, agitação psicomotora, que pode ser uma inibição psicomotora num quadro mais grave também. A hipertensão inicial ou a hipotensão, quando ocorre alguma questão de um tromboembolismo ou um choque cardiogênico, uma sudorese excessiva, a dor torácica ou arritmia, e a confusão mental, convulsões ou discinesias, que seriam alterações involuntárias musculares, movimentos involuntários musculares. E tem um especificador no DSM-5, que é a presença ou não, né, dessas perturbações da percepção, que nada mais são, o DSM está traduzido desse jeito: alucinações com testes de realidade intacto. Em outras palavras, é que a maioria dos autores consideram são alucinoses, ou seja, são percepções anormais, visuais, auditivas ou táteis, na ausência de um objeto. Então, mais com crítica. Então, a pessoa, ela ouve chamando pelo nome, ela ouve uma sirene de polícia sem que não tenha nenhuma polícia perto, mas ela tem uma crítica de que ela está percebendo isso devido à droga, que ela está ficando nóia, nas palavras dos dependentes mais graves, por causa de ter usado a droga, né? Eu trabalhei 4 anos no Cratóide e quase todo paciente tinha isso. O Cratóide é um serviço aqui do governo aqui na cidade de São Paulo que atende a população da Cracolândia, né? E todos eles, é impressionante, já tiveram alguma dessas experiências, de ter ouvido vozes, se sentir perseguido, ter visto ou ouvido algo, e com crítica
de que era devido à intoxicação. E não pode estar em delírio, então não pode estar numa síndrome de intoxicação aguda, com rebaixamento de nível de consciência e flutuação da atenção, alteração do estado sono-vigília, porque senão aí a causa é orgânica por outras ordens, gerando essas alterações da percepção. Então, no DSM-5 existem 10 drogas que estão associadas ao transtorno de uso de substâncias, que já engloba, diferente do DSM-4, tanto o uso abusivo quanto a dependência, que é um problema, uma falta de controle gerando um desequilíbrio mental ou físico devido a essas substâncias. Então, o álcool, a cafeína, a maconha, alucinógenos, como cogumelos, ayahuasca, inalantes, opioides, sedativos hipnóticos ansiolíticos é o mesmo, aqui veio errado. Estimulantes e tabaco. Agora, o único que não tem a descrição de intoxicação aguda, estranhamente, é tabaco, mas existe uma dose letal de nicotina, então é plenamente possível a gente se intoxicar com nicotina e com tabaco, mas eu ignoro porque não tem descrito para a única substância que não tem dentre as 10. Agora, entrando já nos aspectos mais da psiquiatria em si, da intoxicação aguda, é interessante esse livro aqui do HC, que é o guia de clínica deles, que é bem bacana. São 10 critérios sugestivos de que a agitação psicomotora ela é de causa orgânica, isso incluindo intoxicação exógena, ou por alguma doença somática, orgânica, né? Então, o primeiro é o paciente ter mais de 30 anos. Por quê? Um quadro de psiquiátrico grave, a ponto de gerar uma agitação psicomotora de o paciente ser levado ao hospital, muito dificilmente não tenha tido nenhuma manifestação antes dos 30 anos. Então, alguma coisa já aconteceu para o paciente já ter minimamente uma história clínica ou um diagnóstico. Então, 30 anos já acende um sinal de alerta, ou mais velho ainda, né? Ausência de antecedentes psiquiátricos prévios, sem história de passar pela psiquiatria ou uso de psicotrópicos, uma história de alguma doença orgânica já diagnosticada ou abuso de substância prévio, o início abrupto do quadro, geralmente um quadro, por exemplo, um quadro de primeiro surto psicótico. Ele tem um trema lá, uns meses antes, o paciente vai ficando mais... vai tendo um estranhamento, assim, ele já vai tendo algumas sensações de que tem algo muito importante rolando que ele não entende, até que ele abre o delírio, que é uma narrativa para explicar essas sensações que a gente considera que são essas liberações abruptas de dopamina aleatórias que a esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar gera. Então, o início abrupto do quadro, uma confusão mental, alucinações visuais e desorientação em tempo e espaço. Quando os sintomas eles não se encaixam perfeitamente num transtorno psiquiátrico, pode ter até um humor exaltado, alguns pensamentos obsessivos, algumas estereotipias motoras, mas você é uma coxa de retalhos, o paciente, ele tem um pouco de cada transtorno, não se encaixa muito num padrão único, né? Sinais vitais alterados, obviamente, a presença de algum sinal ou sintoma de doença física, então ele ter algum sinal de ser cirrótico, algum sinal de caquexia, de ter algum câncer, alguma coisa que consome, um HIV descontrolado, algo nesse sentido. A flutuação e instabilidade dos sintomas psiquiátricos, então uma hora ele tem até um razoável nível cognitivo, a atenção ela funciona, de repente isso varia, o paciente tem um humor lábil, de repente ele fica confuso, então essa instabilidade é bem sugestiva de causa não psiquiátrica, ser um quadro psiquiátrico secundário a uma doença física ou intoxicação exógena.
e a resposta insuficiente ou inadequada ao tratamento psiquiátrico já instaurado, já tentado. Então, além disso, é necessário que a gente saiba que é diferente a agitação da agressividade e violência. Então, a agitação é simplesmente um aumento psicomotor, uma inquietação, uma hipersensibilidade de estímulos no ambiente. Então, o paciente acende a luz, ele se retrai e vai para o canto e fica em posição fetal na maca, por exemplo, ou ele ficar simplesmente se movimentando ou falando coisas inapropriadas, desproporcionais ao ambiente. Então, é um aumento psicomotor, mas sem um objetivo, sem nenhum sinal de que ele quer se defender ou atacar. Já a agressividade e violência, existe sinais que o paciente dá de que ele está se sentindo ameaçado ou ele está dando sinais de que ele vai agredir. Então, um comportamento físico ou verbal provocativo, confrontativo, ofensas e ameaças verbais, obviamente, mas principalmente uma expressão corporal que ele vai lutar ou fugir. Então, ele ficar com o músculo tenso, inclinado para você, cerrar os punhos, algo nesse sentido, a gente tem que ficar muito esperto. A prioridade é a segurança, porque sem segurança não dá para trabalhar, não dá para fazer nada. E depois formar o vínculo terapêutico. Então, é muito, muito comum o psiquiatra ele ter sido agredido em algum momento da vida. Mas essas três dicas que eu vou dar agora podem evitar essa questão. Primeiro, é a gente tentar ficar mais perto da porta do que o paciente está da porta, porque se algo der errado, a gente já tem a rota de fuga de evitar esse confronto. E é importante que a gente fique numa posição que a gente se sinta seguro, porque se a gente ficar com medo, tremer na voz, se sentir inseguro, a gente não consegue formar o vínculo terapêutico, a gente não vai ter energia para fazer essa atenção com o paciente, esse vínculo. Nunca atender sozinho, se houver algum desses indícios, né? E a chave é você ter na mente que, se ele partir para cima de repente, o que você vai fazer? Se você tiver antecipado isso, já bolado um plano, já ter uma distância e ficar esperto em relação a isso, mesmo se acontecer, você vai conseguir se desviar. Então, é muito comum a gente subir em cima do salto, achar que a gente é diferente, ou que não vai acontecer, ou que a gente vai conseguir perceber e ser agredido. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas já alguns pacientes já tentaram e eu consegui esquivar a tempo. Então, a gente sempre vai tentar, numa agitação psicomotora, uma medicação via oral. É claro que a gente não vai usar nenhum benzodiazepínico oral, e muito menos intramuscular, se houver uma suspeita de uso de álcool, porque senão a gente piora. Mas, geralmente, quando não funciona, o recurso vai ser a contenção física, em último caso, e uma medicação intramuscular. A contenção, ela tem que ser feita, idealmente, em 5 pessoas. Então, você, o médico, você lidera, você fica focado na cabeça do paciente, e outros 4 membros da equipe, idealmente também treinados para isso, cada um vai assumir um membro, para imobilizar, evitar chutes e socos, levar o paciente para a maca, e a gente conter com faixas que não machuquem a pele dele, distribuam a pressão em cada região, cada membro, e na cabeça em si, através da testa, da fronte. E o diazepam intramuscular, ele tem que ser evitado, mesmo que não tenha sido consumido álcool, porque a absorção dele é errática. Então, 30 minutos depois, não sedou nada, você já está medicando com outras coisas, e aí tem uma absorção repentina e pode rebaixar.
Aqui no Brasil, na prática, né, as opções que são eficazes, segundo esse ensaio clínico duplo cego randomizado, é o Aldol intramuscular, que é o mais usado, né? Ele tem uma eficácia de diminuir a função psicomotora 1 hora depois. O Aldol junto com a prometazina, que tem um efeito sedativo maior, dentro das próximas horas, ele tem um controle de agressividade nas escalas que mensuram isso melhor do que o Aldol sozinho, mas ele tem um maior risco de hipotensão, rebaixamento de nível de consciência, prolongamento no intervalo QT e arritmia, tem esse risco maior, principalmente em idosos ou pacientes que já usam outras medicações que prolongam o intervalo QT. A olanzapina intramuscular é o melhor dos mundos, né? Só que ela é muito cara, é muito difícil existir isso, mas eu já trabalhei em um lugar aqui em São Paulo que tinha e era uma maravilha. É simples e eficaz e é o melhor. A gente deve evitar o Aldol com midazolam, mesmo se o paciente não tenha feito uso de álcool, porque ele dá um maior risco de hipotensão, de queda, de rebaixamento de nível de consciência, e nesse estudo ele mostra também um aumento da agressividade 12 horas após a administração, comparado com os outros métodos, né? O Amplictil, que é a clorpromazina IM, embora ele seja muito eficaz no efeito sedativo, não antipsicótico, mas sedativo, ele causa muita hipotensão, com aumento de risco de queda, de arritmia, porque ele tem um prolongamento QT também, e o rebaixamento de nível de consciência. Nunca usar 2 antipsicóticos juntos, isso gera um aumento de efeito colateral desnecessário, e evitar misturar 2 substâncias na mesma seringa pelo risco de interação medicamentosa, uma medida inteligente. Entrando agora especificamente na intoxicação aguda por álcool, obviamente tem que ter tido um uso recente de álcool, né? E dentre essas alterações de comportamento ou psicológicas, espera-se que pelo menos exista algum desses, né? Um comportamento sexual inadequado, ou uma heteroagressividade também desproporcional, uma instabilidade de humor, uma hora fica choroso, outra hora fica irritado, e um julgamento prejudicado devido ao efeito de álcool, que é muito comum depois de uma dose excessiva. E pelo menos um desses sintomas aqui, que é um rebaixamento do nível de consciência pelo efeito depressor do sistema nervoso central do álcool, a fala arrastada, então a articulação da fala não é mais igual, um nistagmo, que é raro na intoxicação por álcool, mas é muito mais comum na intoxicação por benzodiazepínicos, e um prejuízo da atenção ou da memória, que facilmente acontece. E o tamanho do problema do álcool, sim, ele é muito maior do que qualquer outra droga e dependendo do ponto de vista de todas as drogas somadas, né? Então, por ele ser mundialmente e culturalmente, socialmente aceito, o uso massivo de álcool acaba acumulando num ponto em que na população economicamente ativa, entre 15 e 49 anos, é o primeiro fator de risco no mundo para a disfunção ajustada para anos de vida perdido, que é um cálculo tanto da morte precoce, quanto de quantidade de tempo que a pessoa, por estar sob algum sintoma de alguma complicação decorrente do uso de álcool, não conseguir trabalhar, ficar afastado, né? E, embora exista uma tendência de várias pesquisas, né, isso não é uma verdade incontestável, não é uma certeza científica de que um uso pequeno, moderado do álcool, ele chega a ser saudável. Nesse estudo que foi publicado no Lancet em agosto de 2018, né, que é uma revista muito bem conceituada,
ele mostra que não houve um nível seguro de consumo de álcool, né? Só a ausência do uso que estava relacionada a menores complicações e menos mortalidade e perda de funcionalidade produtiva. Então, aqui, para ficar mais claro, né, entre os homens, né, são dados de 2016, mas o artigo foi publicado em 2018. Álcool junto com outras drogas é disparado o fator de risco que causa maior perda de anos de vida vividos com disfunção, que é o deles, né? É muito maior do que a pressão alta, dieta inadequada e obesidade. Na mulher, já vários outros fatores de risco, eles entram antes do álcool, mas somados com a população como um todo, o álcool, ele fica como o primeiro fator. E é interessante a gente saber algumas coisas da farmacocinética do álcool, né? Que é o que o nosso corpo faz com ele. Então, alguém que é virgem de álcool, nunca experimentou, é a primeira vez que vai tomar. Você tomar 1 litro de cerveja de estômago vazio, em 2 horas, ele vai ter uma alcoolemia no sangue de 1 grama por litro. E no bafômetro, isso é equivalente a 0,5 miligramas por litro. Então, para vocês terem uma ideia, lá em 97, se a gente fosse pego dirigindo com isso, estava tudo bem, porque era admitido até 0,6 gramas, isso em algumas outras partes do mundo hoje, como, por exemplo, no Reino Unido, isso tudo bem. Lá em 97 a gente ainda seria preso, porque o limite era 0,3, né? Mas em algumas partes do mundo não tem essa lei seca tão radical como aqui. Mas se a gente aumentar para 3 litros de cerveja, alguém que está com o estômago vazio e não tem uma adaptação por um uso crônico do álcool, isso vai chegar próximo de causar torpor e um rebaixamento de nível consciência, mas isso está num slide daqui a pouco. Antes, interessante isso aqui, que é como que o nosso organismo, como que o nosso organismo na farmacocinética cria essa maior tolerância ao álcool. Então, primeiro é pelo aumento do metabolismo normal do álcool, que é pela álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase. E isso leva a altas concentrações de acetato no sangue, por esse metabolismo normal. E a outra é pelo estômago hepático, principalmente a 2E1 e secundariamente pela 1A2 e 3A4. Muitas medicações, elas são metabolizadas por essas isoenzimas hepáticas e a inibição delas, como por exemplo por alguns antifúngicos e imidazólicos, gera uma maior intolerância e risco de intoxicação alcoólica, que deve ser evitado ao máximo. Então, 95% da metabolização ela é hepática, tanto pelos citocromos hepáticos como pela álcool desidrogenase, que nós temos 4 isoenzimas na população em geral. Não existem mutações muito associadas com disfunção dessas isoenzimas. Isso gera o acetaldeído, que pode até ser dosado, né? Já a aldeído desidrogenase, ela transforma o que é altamente tóxico, que é o acetaldeído, em acetato. E populações japonesas, orientais em gerais, na verdade, cerca de 50% da população tem uma deficiência, tem uma isoenzima que é pouco eficaz, né? E isso gera um acúmulo de acetaldeído ao consumo de álcool, que gera esse rubor facial, às vezes náusea, vômitos e hipotensão, que é o mesmo efeito que o antietanol de sulfiram ele causa, né? Se for consumido álcool, que até agora está sendo descontinuado pelo risco de adversidades.
2 até 5% da excreção do álcool, ela sai no suor, na respiração e na urina, mas é mínimo, né? E o acúmulo do acetaldeído, ele causa cefaleia, junto com esse rubor e queda da pressão arterial, taquipneia e taquicardia compensatórios. Então, aqui a diferença entre alguém que bebe comumente, né, os consumidores pesados de álcool, então, em quase 2 horas ele já consome, já metaboliza todo o álcool de 1 litro de cerveja de estômago vazio, que chega num nível esperado de 100 miligramas por 100 ml na alcoolemia no sangue, que é a mesma coisa que 1 grama por litro. E alguém que não tem consumo nenhum de álcool, tem alguma dificuldade na metabolização, como essa população oriental com a disfunção da aldeído desidrogenase, ela pode, aí, em 5 horas, não metabolizar metade daquela quantidade. Em média, a nossa capacidade de metabolização é o equivalente a 150 ml de cerveja por hora. Então, isso dá aqui 0,15 gramas por litro no sangue. E, então, 1 litro de cerveja em estômago vazio, em até 2 horas, gera essa alcoolemia de 1 grama por litro, que já leva a essa inadequação social e a agressividade em algumas pessoas. O dobro, que seriam 2 litros de cerveja, gera o dobro da alcoolemia, e a pessoa já começa a falar enrolado, não dá para entender o que ela fala, e começa a ficar sonolenta. 4 para cima já é a dose considerada fatal, então, gerando fibrilação atrial, dependendo da resistência cardiológica do indivíduo, ele morre. Geralmente, broncoespasmo, ele tem uma arritmia mais grave e falece. Opioide é algo assim que nos Estados Unidos é uma epidemia, né, na Europa também muito mais comum, aqui no Brasil é raro, né. Eu, há algumas semanas, comecei a atender um profissional da saúde que está dependente de fentanil injetável, roubando do hospital para fazer uso subcutâneo intramuscular. É algo muito grave, que uma hora ou outra o paciente ele acaba entrando numa overdose. Um dos meus colegas de turma da faculdade, ele se suicidou, e na história dele, ele anestesista, né, acabou ficando dependente de opioides. Então, para acontecer a intoxicação aguda, tem que ter tido um uso recente, obviamente, e foi esperado. Então, uma euforia inicial, seguida por uma certa apatia, uma diminuição da reação aos estímulos do ambiente, associado também com uma irritabilidade, uma disforia, uma agitação, pode ser um retardo psicomotor, e um julgamento prejudicado. O mais comum, padrão, é acontecer uma miose, então uma contração da pupila, que numa anóxia cerebral, o paciente convulsiona, broncoaspira, e pela essa hipóxia cerebral, entra numa midríase médio fixa arresponsiva à luz, que é o caso daquele menino do caso que eu iniciei. E pelo menos um desses sintomas, que é o rebaixamento do nível de consciência, essa fala arrastada, a falta de coordenação motora, o nistagmo e o prejuízo de atenção da memória. É muito raro ter as alucinoses, no caso da intoxicação por opioide. O padrão de acontecer, já finalizando, é a pessoa ela hipoventilar. Ela relaxa tanto que ela esquece de respirar, inibe os centros de respiração autonômicas no tronco cerebral. A pupila ela fica em miose, pupila puntiforme, os reflexos de olhos de boneca ficam ausentes. Então, se o paciente, mesmo ele estando sonolento, se ele ficar de olho aberto e você girar a cabeça dele, ele deitado na maca, o olho ele tende a continuar fixo no teto.
e a intoxicação de opioides reprime esse reflexo. E o diagnóstico diferencial tem que ser pensado em outras causas de pupila pontiforme, da semiose, que são alguns tipos de colírio, hemorragia de ponte, então é um paciente que tem risco de um AVC, um acidente vascular encefálico cerebral na região do tronco, e intoxicação, voluntária ou não, por organofosforado, que é um inseticida usado em áreas rurais, que é muito usado como forma de suicídio, muito tóxico, e tem uma outra forma de tratamento, com outro antídoto. A confirmação diagnóstica, em termos práticos, você não vai esperar o paciente hipoventilando o resultado da toxicologia, né? Ainda mais no Brasil, que isso é muito mais difícil. Você vai fazer um tratamento empírico com um antagonista opioide, o que se costuma usar é o naloxona endovenoso, e o paciente, ele reverte na hora, da pupila volta ao normal, o reflexo de olho de boneca volta, e volta aos reflexos respiratórios. E é isso, pessoal, espero ter passado algumas ideias gerais, eu sei que ficou corrido, mas só para dar as informações que são mais importantes e pertinentes. Muito obrigado, doutor Rafael, doutor Edson, pela palestra dos senhores. Foi muito, 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 muito boa. Muito obrigado. Se os senhores quiserem, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta também aqui no chat, a gente pode abrir esse momento para tiver alguma dúvida. A maioria da galera está em que ano da faculdade? Que curso que são, Danilo? Acredito que a maioria esteja entre o sexto e o oitavo período. Pelo menos a maioria da liga está nesse dia. Entre o sexto e o oitavo. Mas tem gente do primeiro também, do terceiro. E é tudo de medicina. Oi? Todo mundo da medicina? Ou tem a galera Sim. Pelo menos daqui da lista, os que eu conheço são todos da medicina. Eu acho que o pessoal não mandou dúvida. Vou agradecer a vocês de novo pela palestra, pela disponibilidade. Muito, muito, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Prazer é nosso, Dani. Doutor Rafael e doutor Edson, muito obrigada pela participação de vocês, por terem atendido o nosso convite. Vocês estão conseguindo escutar bem? Porque aqui está parecendo um chiado para mim. Não, estou ouvindo bem, Estela. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado aí pela abertura, pela oportunidade. Muito obrigado, Estela. Estela, seu áudio... Agora não sei. Ah, sim. Não, eu falei, respondendo a sua pergunta, o Daniel já respondeu, mas a maioria é de medicina mesmo. Entre sexto e oitavo período, né? Nós somos do oitavo, na liga tem pessoas muito variadas de eu queria que eu combinei com o Daniel da gente rapidinho compartilhar a tela para poder divulgar um canal que, inclusive, o Dr. Rafael é professor, que é o BIP, né? Brazilian Institute of Psychopharmacology, não é? Professor, fica meio inadequado, assim, eu só gravei umas aulas para ele, e então não é, me sinto até mal falando assim. Vocês estão conseguindo ler? Mas é muito legal o BIP, né? Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática, ele é baseado num outro plataforma de farmacologia, que é muito boa também, que eu assino,
que é americano. Quem tem facilidade aí em inglês, o Edson Morolá, ele é craque, ele me ensina um monte de coisa. É muito, muito bom. Que eu vou mandar aqui no escrito, só que é mais caro, né? Porque é em dólar e tal. É a versão brasileira mais próxima que eu conheço, pelo menos. Bom, doutor Rafael, doutor Ed, vou liberar os senhores e a gente vai ter um tempo. Se vocês quiserem ficar, são bem-vindos, mas se quiserem, obrigado. Obrigadão aí, foi muito bacana estar com vocês. Agora eu vou ter que responder os pacientes aqui. Sim, eu também vou cuidar das pendências aqui. Muito obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Agora, gente, eu pedi para a Letícia compartilhar o videozinho dos nossos patrocinadores.